Seu cliente manda e você obedece. Até quando, dona de loja, você vai ter uma loja que está literalmente nas mãos do cliente? Até quando, me desculpem, você vai ter uma loja que você fica com medo de saber como fazer da maneira certa, se você pode falar não para o cliente, em que momento em que você pode, dizer para ele, olha, aqui literalmente quem manda sou eu. Como que você conduz uma loja dessa maneira? Esse é o tema da nossa live de hoje, dona de loja. Seja muito bem-vinda a esse movimento que nós estamos fazendo aqui, que é o movimento da geração lojas lucrativas. E o que é a geração lojas lucrativas? Esse movimento tão bonito, esse movimento tão grande que a gente está fazendo, onde a gente está ensinando você, não só, dona de loja, a vender mais, mas ter uma loja que tem lucro, como aumentar a lucratividade da sua loja sem precisar necessariamente aumentar as suas vendas. E para que você tenha isso, você precisa melhorar os processos de negociação. Negociação com quem? Com seus clientes, com seus fornecedores, com o banco, com a taxa da maquininha do cartão, em diversas situações que estão entre a venda e o lucro final. E hoje nós vamos falar aqui sobre como melhorar a negociação com os seus clientes, como saber dizer não para o cliente, como melhorar ali uma situação que você faça uma venda melhor, como sair do fiado, negociar com ele, tá bom? E para isso eu vou chamar aqui o meu sócio, meu parceiro nesse projeto, que é o Wesley Costa. A gente está fazendo essa sequência de lives aqui todos os dias e eu vejo que vocês estão gostando muito. Pessoal, quem está chegando por aqui, coloca aqui para mim se é a primeira vez que vocês estão aqui acompanhando, e quem é aluna já, quem é minha aluna, escreve aqui aluna, que esse projeto também é para quem é aluna, lembrando que esse é um projeto novo, pessoal. Fala, Wesley, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Anderson. Boa tarde, pessoal. Tudo ótimo. Graças a Deus e vocês. Tudo ótimo também. Como que foi o final de semana por aí, Wesley? Muito trabalho, muito descanso também. Eu vi que foi bastante coisa, né? Rapaz, grava curso, pedala, corre, um monte de coisa. Coisa boa, muito bom. Acompanhei um pouquinho dos seus stories, que legal. Wesley, que movimento bacana que a gente está gerando aqui com as donas de loja, né? Ensinando para elas, mostrando para elas que é possível elas poderem, ter mais lucro na loja delas. E eu fiz um stories hoje falando justamente sobre isso. A gente está começando agora o mês de outubro, que é uma época, né, que começa ali, a gente já começa a se encaminhar ali para o final do ano, que é uma época boa para dona de loja. Imagina se ela souber como fazer melhores negócios na loja dela, souber comprar melhor, souber vender melhor, para que ela tenha mais lucro sem necessariamente precisar vender mais. E hoje a gente vai trazer justamente esse tema aqui, né? Como que a gente faz para poder fazer melhores negócios com os clientes? O cliente pede desconto e sempre ela dá, o cliente pede no fiado, ela acaba liberando, o cliente pede prazo, ela nem sabe se aquele prazo está bom, ela já dá. Como que ela consegue fazer essa condução de maneira que ela não desagrade o cliente, vamos dizer assim, que seja uma negociação boa para ambas as partes, Wesley? Antes, eu estou vendo aqui, tem o pessoal que é aluna, tem a Vaneide Modas que chegou agora, tô falando que é a primeira vez. Gente, quem for a primeira vez que estiver participando aqui das lives, nós fizemos uma sequência de lives semana passada, onde a gente trouxe vários temas. Teve aluna que conseguiu aqui, só participando da live, 20% de desconto com o fornecedor, 50% de desconto com o outro. A gente mostrou como que você coloca R$ 6.000 a mais no teu bolso, dinheiro no bolso, e essa é a grande diferença. Então, seja bem-vindo quem está chegando agora. Se você ainda não se inscreveu para participar do workshop Lojas Lucrativas, comenta lucro aqui. Você vai receber um link no seu direct, vai entrar num grupo e no dia 7 de outubro, às 20 horas, a gente vai. 20 ou 20 30, Anderson? Me relembra aqui. 20 horas. 20 horas. Às 20 horas, a gente vai mostrar para vocês os primeiros passos para conseguir efetivamente colocar mais dinheiro no teu bolso, ter mais lucro, fazer esse movimento de ser uma dona de loja lucrativa efetivamente. Porque na prática, se eu vendo 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas sobra zero no meu bolso, eu ainda fico devendo, a coisa está ruim, né? Então, eu preciso pensar muito bem em quanto dinheiro eu vou colocar no meu bolso, quanto dinheiro no final das contas sobra no meu bolso. E a gente já mostrou para vocês
ao longo das últimas semanas, últimas 2 semanas, várias ferramentas, várias técnicas para que você possa colocar mais dinheiro no teu bolso. Então, quem está chegando pela primeira vez, volta aqui no feed do professor Anderson, dá uma olhada nas lives que nós fizemos, porque tem um conteúdo riquíssimo ali que pode gerar, só esse conteúdo já gera dinheiro no teu bolso, literalmente. E no dia 7 a gente vai consolidar essas estratégias, te mostrando os primeiros passos para colocar em prática e para ter uma loja cada vez mais lucrativa. E um desses passos, sim, está relacionado com a maneira com a qual eu lido com os meus clientes. Né? A gente falou aqui na semana passada com relação a desconto, o tamanho do desconto que eu dou. E isso está muito interligado com a minha capacidade de falar não e como falar não para o meu cliente. Né? Então, se o cliente chega na loja Pode e ele falar me não, quer, então, para o cliente, mas desculpa te interromper, pode falar então não para o cliente muitas vezes. deve falar. Tem uma coisa, gente, eu quero que vocês anotem isso, tá? Você quer ter cliente ou você quer ter cliente bom? São duas coisas completamente diferentes. Cliente ruim é a pior coisa que existe na face da Terra. Por quê? Ele leva seus produtos, ele não te paga, você fica sem produto, sem dinheiro. Cliente ruim. Cliente ruim te obriga, né, te pressiona para você vender para ele num preço que muitas vezes você vai ter prejuízo quando você coloca todos os custos, todos os fatores envolvidos. Você tende a ficar no prejuízo. Então, a gente não quer. Tem muito cliente no mundo. Né? Se a gente for olhar a quantidade de clientes que tem no mundo, tem muito cliente no mundo. A gente não precisa ficar com os ruins. Deixa os ruins para concorrente. Para Olha, que eu vou muitas ficar com vezes a dona cliente de loja ruim? fica com medo, né? Exato, às vezes, né, eu tenho medo de não desovar aquele estoque, às vezes eu tenho medo de não conseguir pagar os meus boletos, e isso faz com que eu atenda todos os desejos absurdos que às vezes um cliente tem. E não é assim que eu construo uma loja de sucesso. Não é assim que eu coloco dinheiro no meu bolso e realizo os meus sonhos. Entre vender um determinado produto para o cliente e não receber esse pagamento e deixar ele na minha loja, eu deixo ele na loja. Né? Muito E aí, bom, muito claro bom. que eu vou buscar atrair aquelas clientes que são boas, aqueles clientes que vão ganhar mais junto comigo, vão ter uma satisfação melhor da necessidade deles e vão me ajudar a conseguir também atingir os meus objetivos. Por quê, gente? Pensa comigo, tá? Eu vou dar um exemplo, Anderson. Teve uma. Eu não sei se eu comentei isso nas lives anteriores. Eu morava em Governador Valadares, hoje eu moro em Belo Horizonte, e lá em Valadares eu trabalhava em algumas lojas. Trabalhava para um grupo que era Clássica Lingerie e o Par de Meias. Então tinham duas lojas, o Par de Meias e uma loja da Clássica Lingerie. Do lado da loja do Par de Meias, uma dessas lojas, perdão, do lado da loja do Clássica Lingerie tinha uma loja de camisa. E aí um dia eu fui lá e comprei uma camisa de linha e tudo. Na época, eu paguei um preço enorme na camisa, que era uns R$ 30, que hoje seria muito mais dinheiro, tá? Na época. Só que essa camisa, isso eu tinha 16 anos. Essa camisa durou uns 20 anos. Sem perder a cor, sem Olha isso. estragar, sem dar bolinha, sem nada. Então, se eu ver, claro que eu já não moro lá há muito tempo e tudo, mas se eu ver roupas dessa marca, roupas dessa loja, naturalmente eu vou comprar. Por quê? Boa. Porque ela Já sabe que trouxe é para boa. mim algo que é muito valor para mim, que é uma roupa de qualidade. Eu não sou a pessoa que gosta de estar comprando roupa todo dia, tem gente que gosta. Tá? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de comprar a roupa ficar boa e acabou. Não, não tem que ficar trocando de roupa. Tá? Esse é o meu Perfeito. jeito. E você, dona de loja, precisa identificar quais as características dos bons clientes. Talvez eu seja um cliente péssimo para você, porque eu vou comprar uma camisa e vou ficar com ela há anos. Né? A não ser que ela Perfeito. estrague, mas se ela estragou, eu vou tender a não querer comprar de novo. Só que se você atende a todos os pedidos do seu cliente, né? Se você acredita que atender bem é obedecer tudo aquilo que o teu cliente traz de pedido, você corre o risco de, às vezes, não ter mercadoria, às vezes não ter cliente, não ter dinheiro. E as Perfeito. três coisas são um baita problema. Perfeito, Wesley. O grande X da questão, né? Ela entender o potencial que ela tem também, porque muitas vezes a dona de loja não sabe que ela tem potencial, às vezes ela não está vendendo e ela acha que ela tem que obedecer o cliente, que ela tem que fazer todas as condições sempre da maneira que o cliente quer, e aí muitas vezes o cliente faz vários pedidos abusivos ali e ela tem que falar bem para tudo. E não é bem assim. Ela tem que saber do potencial e saber que uma relação de compra e venda é uma relação de extrema confiança, onde ambas as partes vão
ganhar. É bom comprar, eu sempre falo isso, né? O cliente gosta de comprar também. Agora, e o cliente também muitas vezes joga. Ele também está ali, tipo, sabendo o que é um jogo. Então tem que entender isso e saber como lidar com essa situação, né, Wesley? Exato, você às vezes, né? O cliente ruim, às vezes ele vai te pressionar e ele vai usar alguns artifícios que são mais psicológicos. Ah, não, se você não me der esse disfarce, ele vai lá, experimenta várias roupas, né? Coloca aquele monte de roupa em cima do balcão e fala, vou levar. E aí, na hora que você vai fazer as coisas, vai passar, não, eu só fecho, só compro, só vou levar. Se tiver 50% de desconto, se tiver 40%, não, tira mais 10, tira mais 20, tira mais 30. E isso é sua margem de lucro. Hum, Né? Tirar isso a sua margem de lucro. E aí a cliente às vezes fala assim, não vou levar. Naquela hora, né, você começa a palpitar, o coração começa a bater mais forte. Meu Deus, e agora? Eu vou perder essa venda. Né? E nessa hora, o que vai acontecer é o que a Nathalie Modena falou aqui, de Curitiba. Ó. Sou assim, só me ferrei. Você tende a se ferrar se você deixar o olha, emocional te controlar. Por que a gente fala de aplicar técnicas de negociação para conseguir desenvolver um movimento e fazer parte das donas de loja que tem lojas lucrativas? Porque a primeira coisa que você precisa fazer nessa hora, eu vou te dar a técnica, tá? Vou te dar passo a passo que você precisa fazer. É respirar. Parece uma coisa respirar. idiota. Respirar. Por quê? Porque o coração acelera e aí você tende a aceitar aquilo que a cliente está fazendo. Você não sabe como contornar aquela situação. Primeira coisa é respirar. Respira, porque a sua emoção transparece. Se você demonstrar que você está afobada para fechar aquela venda, o que o cliente vai fazer? Ele vai te apertar mais. Ele vai querer mais desconto. Ele percebe. Ele sabe, ela sabe que você está apertada. Nessa hora você respira fundo. Porque quando você respira fundo, você controla os seus batimentos cardíacos. Isso vai fazer com que você demonstre mais tranquilidade. E quando eu demonstro tranquilidade, eu mostro para o cliente que ele é importante para mim. Mas não é, quer Nossa. dizer que eu preciso mais dele do que ele de mim. E aí a gente utiliza algumas técnicas, como por exemplo, eu viro para essa cliente e falo assim, olha, eu infelizmente não consigo te dar esse desconto que você gostaria. Mas deixa eu te falar uma coisa, essas peças são peças que costumam sair muito. Eu, no seu lugar, não correria o risco de ficar sem aquele gancho. Quem participou das lives da semana passada, a gente trouxe alguns ganchos, né? Aquele gancho que eu conversei com ela, como por exemplo, essa peça te deixou tão mais sexy, tão mais bonita. Nossa, você ficou tão mais empoderada. Se for verdade, Claro. tá, gente? Nunca fale com o cliente aquilo que você não acredita. Se ficou feio, ficou feio. Não vende aquilo que você não acredita, não. Mas se aquela peça fez com que ela ficasse mais empoderada, mais bonita, mais confiante. Nossa, quando você disse, você ficou tão confiante, pode ter certeza que se você não decidir não levar, tá tudo bem, porque tem outra mulher que vai ficar empoderada com essa peça. A pergunta é se você quer ser empoderada ou se você quer passar na rua e ver, ou talvez uma amiga sua com, com mais autoconfiança, mais dona de si, né, mais linda. Né? Essa abordagem. É a diferença entre vender o valor, né, autoestima e vender o produto, né? A Exatamente. cliente tem que ver que ela está perdendo se ela não finalizar aquela compra, né, Wesley? E muitas vezes a dona de loja simplesmente fala só do produto. Ah, característica, ele é um pano assim, assim, assado. E não, a gente vende confiança, autoconfiança, autoestima, principalmente mulher, né? Eu quero dar um exemplo aqui, Wesley, uma vez, uma aluna nossa, né? Ela deu um depoimento pra gente que ela foi numa casa ali de uma mulher e que essa mulher era bem simplesinha, tal. E aí, essa mulher andava, nossa, sempre muito linda, tal, né? E aí ela falou assim, nossa, poxa vida, ela compra todo mês comigo R$ 1.000, por exemplo, ela tem uma casa, ela é bem simplesinha, poxa, né? Se ela pegasse esse dinheiro e investisse na casa dela, algum exemplo, né? Ela falando assim, e aí ela entendeu que é justamente isso, é o contrário. O fato da pessoa comprar, de se sentir mais bonita, de sentir uma autoestima, é justamente para poder minimizar uma situação que talvez ela não conseguiu ter da maneira que ela gostaria. Então, você, dona de loja, que trabalha com venda, tem que saber sobre isso, que as pessoas gostam de comprar, que o seu produto ele faz o bem para as pessoas. O seu produto ele gera bons sentimentos. O seu produto ele desperta boas coisas, vamos dizer assim, nas clientes, né? E aí, gente, é por isso que a gente tem trazido esse tema para vocês.
com tanta ênfase que não é simplesmente vender o produto, colocar lá o valor, é tanto. É transmitir para o cliente essa autoconfiança, essa, né, essa questão da autoestima, do que o seu produto faz, vai fazer ela se sentir melhor. E aí, pessoal, quem está chegando pela primeira vez aqui, que ainda não se cadastrou no nosso workshop, no dia 7 de outubro, ou seja, semana que vem, próxima terça-feira, a gente vai fazer um workshop gratuito, onde nós vamos te ensinar a ser uma loja mais lucrativa, ser uma loja lucrativa. E o que é ser uma loja lucrativa? Não é ser simplesmente uma loja que vende, mas é uma loja que coloca dinheiro no bolso, uma loja que sabe como eliminar os ralos, né? Que tanto bem o Wesley coloca ali. O que são os ralos? Você fazer melhor negociação com o seu fornecedor, você saber como conduzir a venda melhor com o seu cliente, você que tem funcionário, como saber lidar da maneira certa com o funcionário em relação às comissões dela, como lidar melhor com as taxas do cartão. Então, nós vamos falar sobre tudo isso nesse workshop gratuito. Você vai aprender os primeiros passos para que você seja ali uma mestre nas negociações e na sua loja. Para você se inscrever no workshop, é só digitar aqui embaixo, pessoal, ó, a palavra lucro. Digita lucro aqui para você se inscrever. E aí, quando você digitar lucro, você vai receber aqui no seu direct o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Quero aproveitar essa boa audiência que a gente está hoje aqui, Wesley, falar um pouquinho mais sobre esses elementos que a dona de loja vai ter, que ela precisa ter ali na loja dela, que faz toda a diferença e que ninguém ensina. A gente chegou ao ponto de entender que ninguém fala sobre isso aqui na internet, porque é um assunto que realmente não é um assunto que é falado de uma maneira natural. Tem técnica, né, Wesley? Para tudo tem técnica, né? Exatamente. Tem uma pergunta que eu fiz semana passada para as donas de loja que estavam na live com a gente, e eu queria colocar aqui para vocês hoje. O que que vocês vendem? Coloca aí para gente. O que que vocês vendem? Isso é Boa. muito importante. O que que você vende? Quando o seu cliente ele começa a te perguntar, a te apertar, né, e você tem que dar um desconto que não faz sentido para fechar aquela venda, e você às vezes tem que dar para ele um prazo, tem que aceitar, às vezes, anotar no caderninho um cliente que já está te devendo muito, né? Eu sou da época do caderninho, tá, Anderson? Eu sou da época que a gente anotava no Exatamente. caderno. Caderninho assim, ó, quer ver? Ó, eu tenho aqui, ó. Ó, que Caderninho muito assim, a gente bom. anotava as compras assim, ó. Né? O que vocês vendem? Coloca aí pra gente, tá? Porque se não tiver claro para você o que você vende, você não conseguir transparecer isso para sua cliente ou para o seu cliente, ele vai te apertar naquilo que não precisava, tá? Ó, a Nice Modas aprendeu, ó. Ela participou com a gente, com certeza da semana passada, ó. A Nice Modas falou assim, ó, eu vendo autoestima, moda e não apenas roupa. Isso mesmo. Não, Eu apenas tô um. vendo ali, ó, o Pinheiro falando assim, ó, roupa feminina. A Mariba GS Modas, roupas femininas, calçados, tá? Então, para quem vende roupa feminina, você não vende roupa feminina, tá? E não é isso que você vai comunicar para sua cliente. Você vende autoestima, você vende beleza, você vende deixar ela mais desejada, ela se sentir mais desejada, ela se sentir mais mulher, ela se sentir mais feliz, ela sentir que ela está marcando presença. É isso que você vende. E qual é o preço dela se sentir mais desejada? Qual é o preço dela se sentir mais presente, dela perceber que o marido olha para ela com outro olhar? Qual é Exatamente. o preço que ela está disposta a pagar para ela se sentir mais mulher? Exatamente isso. Quem vende roupa entra na briga pelo preço. Quem vende autoestima não briga por preço. Exatamente. Muito bom, muito bom. E elas, né? E quando isso acontece, o primeiro passo é quando a dona de loja entende sobre isso. Pessoal, vocês têm que colocar na cabeça de vocês essa situação. Se você ainda não sabe como fazer isso da maneira certa, quero falar que vocês estão no lugar certo também, que a gente vai trazer sobre isso. Mas você precisa incorporar isso. Saber assim, ó, isso tem que estar dentro de você. Para você poder transmitir essa confiança, para você poder transmitir essa situação para suas clientes, né, Wesley? Porque elas têm um baita de um produto na mão que pode gerar essa autoestima. Olha que legal que a Lu falou aqui. Confiança e autoestima para mulheres sentirem seguras e lindas com o seu corpo. É isso, né, que a Lu Malda Íntima, Lu Praia falou. Então, todo mundo tem o primeiro ponto entender isso. E a partir disso, trazer
isso na comunicação. E aí tem as técnicas certas também para saber fazer essa negociação. A partir do momento que elas Exato. entendem isso, o cliente fala: olha, eu preciso desse produto. E aí ela saber como conduzir essa venda da melhor forma, para aumentar a lucratividade dela, né? Para ela saber dizer um não na hora certa, para ela poder saber ali que não tem problema. Muitas vezes ela negociar da melhor forma, que o cliente não vai falar mal dela, porque o cliente também flerta com a gente, o cliente também joga, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Anderson, para aquelas que falaram aqui que estão vendendo roupas, quando você chama um cliente, vou dar um hack, uma mensagem prática para você comunicar com as suas clientes e que já é um primeiro passo no processo de aumentar o lucro da tua loja. Porque Exatamente. quando eu vou chegar no momento de negociar com o cliente o desconto, as condições e tudo, se eu fiz isso vendendo para ela uma roupa, por exemplo, uma bijuteria, um sapato, o que acontece ali é que ela está negociando comigo aquele produto. Agora, se lá no início desse processo eu trabalhei com ela o empoderamento, a autoestima, as questões emocionais que aquela peça ou aquelas peças podem gerar para ela, o valor do meu produto foi passado de uma maneira efetiva. E quando eu passo o valor de uma maneira efetiva, o preço fica pequeno. Quanto que vale a minha autoestima? O preço fica pequeno. Então, às vezes, Anderson, a dona de loja vai atrair cliente para a loja, ela fala assim, olha, chegaram peças novas, tem uma nova coleção. Tem novas peças aqui na loja, você tem que vir conhecer. O que você está fazendo aí? Você está atraindo ela pelo produto, não pela autoestima. Agora, uma outra forma de você abordar essa mesma cliente. Fulana, você gostaria de se sentir mais desejada, mais empoderada hoje? Exatamente. Olha a diferença. Ela vai tender a dizer que sim. Então, olha, chegou uma peça aqui na loja que é impossível ela não te trazer mais poder, mais autoestima. Essa peça parece que ela foi feita para você. É Exato, mais do que uma perfeito. peça. É o seu empoderamento, é a sua autoestima. E aí vocês, naturalmente, vão usar aqueles termos que mais refletem isso. É que você sabe melhor do que eu. Mas você vai trazer isso. Desde o início, desde a abordagem, para atrair a cliente para a loja, eu paro de falar sobre produto. Eu começo a falar sobre emoção, sobre como ela vai se sentir com aquilo. E aí, quando ela vem, eu mostro para ela a peça, eu coloco, ela experimenta aquela peça, e eu não vou falar que a peça ficou bonita. Eu vou dizer para ela que ela está mais empoderada, se ela está. Que ela está mais Exatamente. sexy, se Ela vai ela se está. sentir melhor, né? Eu vou perguntar para ela como que você se sente com essa peça. Olha a diferença. Não é o que você achou. Ficou boa? Não é isso. A maior parte das lojas pergunta, ficou boa? Serviu? Não, não é isso. É como você se sente se vendo com essa peça. Perfeito. Wesley, eu quero pegar um gancho aqui com uma coisa que acontece muito, mas muito com as nossas, né, donas de loja que me acompanham aqui. Quero dar um recado, pessoal, um aviso para vocês. Vocês que estão acostumadas a me ver por aqui, né? Eu falo muito sobre vendas, sobre aumento das vendas, né? Eu tenho várias alunas que estão acompanhando essa live. Pessoal, esse assunto que a gente está trazendo para vocês, né, com o Wesley, é um assunto novo, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com novo? É um assunto que nós nunca trouxemos. Eu não tenho nenhum curso, dentro dos nossos cursos atuais, a gente não fala sobre lucratividade, porque a gente sempre foi muito focado na venda. Agora a gente está trazendo esse novo item, vamos dizer assim, para vocês, que é a questão do lucro. Então, primeiro a gente trabalha a venda, agora a gente trabalha o lucro. Então, para quem é aluna, inclusive, deve se inscrever. Quem é aluna, quem não é aluna, deve se inscrever nesse workshop gratuito sobre lucratividade que a gente vai fazer lá no dia 7 na semana que vem, tá bom? Então, se você está acompanhando aqui, se você é minha aluna ou não, mas se você quer ter mais lucro na sua loja, digita aqui embaixo a palavra lucro para você participar do nosso workshop que vai acontecer na próxima terça-feira da próxima semana, 100% online, 100% gratuito. E eu falava aqui, Wesley, que uma das coisas que acontecem muito no dia a dia da dona de loja é o seguinte: ela tem medo de falar não para o fiado. Ela tem medo de falar não para o crediário, para a notinha, porque muitas vezes a pessoa, a loja que está do lado dela faz, ela está numa cidade pequena, ela acha que só dessa maneira ela vai conseguir vender. E ela pode também, então, falar não também para o fiado, sabendo como conduzir isso ali da maneira certa.
Olha que Pode e legal que a deve. Edna falou. Eu vou te interromper, Nadia. Ô, Wesley, sou aluna e estou aprendendo muito. Que legal, Edna. Pessoal, para todo mundo, tá bom? Seja aluna ou não. Terça-feira, 20 horas, ao vivo, tá, gente? Aí tem que digitar lucro para poder digitar. Cristina, digita aqui lucro, que vai ser um prazer ter você com a gente, tá bom? Muito bom. Desculpa, mas eu falava aqui do fiado, como que ela conduz essa maneira para poder falar um não ali, de modo que não gere nenhum estresse, não fique pensando que a cliente vai falar mal dela. Como funciona essa questão? Primeira coisa é você preparar isso desde o início. Então, quando você atrai a cliente e você atrai ela por peças, ela já não conseguiu entender o valor. Então, ela vai tentar o fiado, ela vai tentar o desconto, ela vai tentar várias coisas para poder levar aquelas peças porque ela está preocupada com as peças. Agora, a partir do momento que você atrai ela da maneira certa, você já diminui a probabilidade dela pedir o fiado. Você já diminui isso, tá? Você já minimiza isso. Agora, se ainda assim ela pede, aí você vai precisar avaliar primeiro. Já é um cliente que você costuma fazer esse fiado para ela, ela paga, é cliente fiel, né? Ou não? E outra, qual é a capacidade real dela de pagamento? Porque às vezes, já aconteceu comigo, tá? Eu tenho um cliente que ele é fiel, que ele paga, mas se ele ultrapassa a capacidade dele de pagamento, ele fica inadimplente. Às Não é vezes porque ele não enrola quer também, pagar. né? É. É porque ele se enrola. Então, eu sou a dona da loja, eu preciso ter o cuidado de verificar. Então, uma das coisas que a gente faz quando a gente está pensando em construir uma loja locativa é entender quem são os nossos clientes. Por quê? Se uma cliente ela ultrapassa a capacidade dela de pagamento, o que vai acontecer é ela vai ter um problema e eu vou ter um problema com ela. Então, uma coisa que eu faço muito com os meus clientes, e eu recomendo vocês fazerem isso, nesse cenário do fiado primeiro, você precisa ter os dados do seu cliente. Entender a capacidade real de pagamento. E se você observou que aquela cliente ela está ultrapassando a capacidade dela de pagamento, é hora de conversar com ela. Falar assim, olha, eu me preocupo muito com o seu bem-estar. Ó, não é que eu estou preocupado com o meu bolso. Eu me preocupo muito com o seu bem-estar. E eu estou um pouco preocupado porque você já tem um volume de compras que gera uma mensalidade, que gera um pagamento mensal bem elevado. Será que está no momento? Será que é o momento mais assertivo? Ou será que você não deveria diminuir isso? Né? Diminuir essa quantidade de despesa. Ah, Wesley, mas aí ela não vai comprar de mim. Mas às vezes é melhor que o cliente não compre do que ele levar a minha peça, ficar devendo, ele se enrola, eu preciso cobrar ele, vai gerar uma insatisfação e eu corro até o risco de perder esse cliente no longo prazo. Vale Exatamente. menos a pena. Né? A Nathane Modas perguntou uma coisa interessante. Ela falou assim, ó, o que vocês nos dizem sobre concorrência? Está difícil depois que entrou a Shopee? O que fazemos para não perder clientes? Se diferenciar na valorização. Mostrar para a Boa. sua cliente o que você traz para ela. Não é uma peça de roupa, não é uma bijuteria ou uma semijoia. O que você traz para ela é autoestima. O que você traz para ela é um atendimento diferenciado. Porque, gente, Perfeito. todo mundo gosta de ser bem atendido. Todo mundo gosta de ter um atendimento diferenciado. Uma coisa que eu comentei com vocês, que a gente fazia para clientes premium, na época que eu trabalhava numa loja chamada Clássica Lingerie, a gente selecionava as peças que aquelas clientes iam gostar e a gente levava no modelo de consignado para elas. E elas experimentavam na casa delas, elas verificavam. A gente tinha loja física no centro da cidade. E a gente levava na casa delas, elas experimentavam e escolhiam quais as peças que elas iam ficar. Então, a venda acontecia de uma maneira muito assertiva para aquele tipo de cliente, que esse é um ponto super importante. Eu preciso classificar os meus tipos de cliente. Qual é o cliente mais premium que eu vou fazer uma ação mais diferenciada? Como que eu cuido? Anota esse termo. Como que eu cuido do encantamento da minha cliente? Ah, Wesley, mas eu sou sacoleira. Não importa. Não importa. Como é que eu vou cuidar do encantamento, que eu vou encantar aquela cliente? Porque se você é sacoleira, você tem um diferencial absurdo. Você vai até a sua cliente. Você leva a peça para ela. E esse é um diferencial. Então, não importa qual é o seu nicho, qual é a sua atuação dentro desse mercado, você precisa pensar em como que você encanta essa cliente. Porque, indiscutivelmente, ela vai comprar algumas coisas na Shopee, no Mercado Livre, vai. Né? Ela vai fazer isso. É indiscutível hoje. Não tem como dizer que essa cliente não vai, mas ela vai priorizar comprar de você a partir do momento que você traz um atendimento diferenciado. A Shopee não vai trabalhar com ela no empoderamento dela. Mas você Perfeito. pode. A Ótimo. Shopee não vai, num caso, por exemplo, onde
a cliente, ela, uma determinada peça, se encaixa, vamos imaginar que você tem um conjunto de clientes que elas trabalham, por exemplo, em banco. Né? E aí elas precisam vestir roupas mais formais, e você tem essas roupas formais, e chegou uma coleção nova, e você vai apresentar essa coleção nova para essas clientes. A Shopee não vai mostrar para ela como que ela pode ficar mais empoderada, como que aquela peça se encaixa melhor É. no estilo de corpo dela. Na Shopee, o critério é só preço. Só preço. No entanto, que nem são todos os segmentos na Shopee que vendem bem. Por quê? Só tem um critério preço. E aqui, Wesley, eu queria pegar um adendo também. Uma aluna nossa, exclusiva Multistory, é a Janaína. Tudo bem, Janaína? A Janaína falou assim: o que fazer para receber o fiado em atraso e colocar em prática as novas estratégias? Janaína, primeira coisa para receber o fiado em atraso, a gente precisa cobrar. Quando está em atraso já, tem que cobrar. E aí, Janaína, depois manda uma mensaginha ali pra gente. A Janaína faz parte da nossa mentoria, inclusive, Wesley. Por isso eu fiz questão de responder ela aqui. Manda uma mensaginha ali no nosso grupo que a gente tem mensagens próprias de cobrança e mensagens essas validadas pelas alunas já conseguiram receber muito. Por quê? Essas mensagens nós fizemos, inclusive, seguindo ali, Wesley, né? Os padrões que o Wesley coloca, dando técnicas de negociação, técnicas ali de persuasão que faz com que a cliente nos pague, tá? Não é simplesmente falando, olha, tá atrasado, você tem que pagar. Não, tem toda uma técnica, então tem ali a mensagem correta para cobrar. Se a pessoa já está atrasada, a gente tem que cobrar ela, né? E para colocar as novas estratégias, a partir do momento em que ela paga, a gente pode trazer para ela umas novas oportunidades. E aí, qual que é o ponto, Janaína? A gente tem que mostrar para a pessoa que ela comprando ali na estratégia, ela vai ter um benefício. Comprando ali na estratégia é diferente de ela simplesmente comprar no fiado. A gente consegue trabalhar isso. E agora, com esse projeto aqui com o Wesley, qual que é a ideia? A gente fazer isso na nossa loja de uma maneira muito mais atrativa, de uma maneira que a gente consiga ter essas técnicas e impactar de uma maneira muito mais forte ali para as suas clientes, e isso de modo que você consiga ter muito mais lucro na sua loja, sem precisar necessariamente vender muito mais, tá bom? Então a gente vai abordar também bastante sobre isso no nosso workshop ali, Wesley, como trabalhar essas questões de melhorar o processo de vendas dela. Sobre essas compras, Anderson, em Shopee, Shein, etc. Indiscutivelmente, boa parte dos produtos que se compra nessas lojas, principalmente quando fala de peças de roupa, de calçado, essas coisas, e eu tô falando que eu já tenho testado, tá? Tem um sapato, comprei um sapato branco não sei se foi na Shopee ou se foi na Shein, que eu acho que eu usei ele uma vez, porque soltou o fundo, soltou não sei o que e tudo. E é isso que você precisa pegar. Você que está com dificuldade de concorrer com essas lojas, é isso que você precisa pegar como base. Cara, você vai comprar Justamente. lá? Você vai, mas a roupa vai desfiar na primeira lavagem. É isso que você quer? Né? Exatamente. Perfeito. Será? E aí tem uma coisa que a gente faz na hora que a gente está negociando, na hora que a gente está construindo um modelo de loja lucrativa, que é eu vou quantificar as coisas. E aí, será? Ela compra às vezes uma peça por 15, outra por 20, outra por 12, outra por 25. No final das contas, ela está pagando 200, 300 e não está ficando com uma peça que dura um mês, dois. E quando você mostra isso para ela, né, ó, qual que é a diferença dessa peça? Primeiro, eu não estou trazendo para você uma roupa, estou trazendo para você autoestima. Segundo, essa aqui tem qualidade. Será que é de lá? Exatamente. Tem? Né? Exatamente. Isso é um ponto importante. A Nassalete Maria está dizendo aqui o seguinte: eu estou começando com uma loja agora. Você que está começando agora, ó, primeira impressão é que fica. Você que está começando tem uma oportunidade absurda de já no primeiro contato com as suas clientes se posicionar com um diferencial competitivo que a gente ensinou aqui nessa live e nas anteriores. Para a Nice Modas, ela comentou assim, Anderson, essa história de fiado é muito complicada, eu já fui orientada a tirar o fiado de forma sutil e acabei perdendo 8 clientes que não voltaram mais, isso é um problema. O que a gente faz nesse cenário, Nice? A gente começa a atrair novos clientes de uma maneira diferenciada, porque aí você passa a não Exatamente. precisar mais desses clientes que estavam mal acostumados com o É fiado. isso. E não que a gente não vá fazer fiado em determinado momento. Tem situações, tem regiões, tem clientes que faz o sentido. O que não faz sentido é a peça ir e o dinheiro não voltar. Isso não faz sentido. Exatamente. A peça ir e o dinheiro voltar, mas voltar sem uma coisa muito importante, que é a valorização desse dinheiro no tempo, que é juro. Que às vezes você vai Exatamente. lá e faz a venda para o cliente, faz ela no fiado, mas sem juro. O que vai acontecer? Tudo que você vai pagar depois, você perdeu dinheiro.
E isso chama ralo, é onde o seu dinheiro, o dinheiro da sua loja, está indo embora. E aí, na hora que você quer viajar com seus filhos, não tem dinheiro. Na hora que você quer comprar uma peça para você, não tem dinheiro. Na hora que você quer atender algo do seu esposo, do seu marido, não tem dinheiro. Na hora que você abre o caixa para poder pagar os boletos, não tem dinheiro sobrando, porque a peça foi embora e o dinheiro não veio. Ou a peça foi hoje, o dinheiro veio daqui a 6 meses, e daqui a 6 meses aquele dinheiro já não vale a mesma coisa. R$ 10 hoje, daqui a 6 meses não vale R$ 10 mais não. Você não Né? compra a mesma coisa, não? E uma coisa que acontece muito com a lojista, ela pensa assim: ah, o cliente vai lá, ela fica feliz que fez a venda, só que no fiado dela não tem nem o produto para ela poder vender para outra pessoa e não tem nem o dinheiro. Então, assim, nessa negociação, pessoal, que nós vamos ensinar vocês lá no dia 7, você tem que fazer algo que vale a pena você passar por essa situação, não simplesmente aceitar. Wesley, a gente ficaria a tarde inteira dando várias dicas aqui, falando mais sobre isso, mas a gente quer fazer um convite para vocês. Pessoal, olha só. Na terça-feira que vem, olha como já está chegando. Antes a gente falava, olha, lá no dia 7, terça-feira que vem, dia 7, às 20 horas, nós vamos fazer um workshop, eu com o Wesley, onde a gente vai falar sobre tudo isso, pessoal. Não só sobre a questão do cliente, mas sobre fornecedor, taxa de maquininha, o valor lá do aluguel, dá para negociar, todas essas questões, tá bom? Esse workshop é 100% gratuito. E para você participar, é só você digitar aqui a palavra lucro. Gente, digita a palavra lucro aqui embaixo, tá? Que daí você vai receber o link aqui no seu direct, você vai se inscrever, vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai enviar todas as informações sobre o workshop. Outro ponto, pessoal, enquanto a terça-feira não chega, todos os dias, né? Segunda a sexta, todos os dias, meio-dia, eu com o Wesley, a gente entra ao vivo aqui no Instagram, nessa sequência de lives que nós chamamos de aquecimento do nosso workshop. Por quê, pessoal? Olha quanta coisa legal, olha quanta dica, olha quanta coisa a gente falou aqui para vocês, de modo que a gente já trouxe aqui para vocês várias situações que vão abrindo a mente de vocês. A minha aluna Simone Sica, uma aluna que eu tenho já um carinho há muito tempo, produtos hidráulicos, pode sim, Sica, pode digitar lucro aqui que pode sim, tá bom? Dessa maneira o Wesley vai trazer de modo geral para vendas, ali você vai gostar muito. Então, gente, digitem lucro e já coloca na sua agenda. Eu sempre falo assim, né? Ó, todo dia a gente está aqui meio-dia e o dia a dia de vocês é uma correria danada. Então, coloca na sua agenda. Live com o Anderson, coloca um alarme no seu celular. Live com o Anderson Wesley, meio-dia. Assim, seu alarme vai despertar e vocês saberão que a gente está por aqui, tá bom? Com certeza, se cá, pode também. Então, galera, digita lucro aqui para vocês participarem do workshop Loja Lucrativa. E a gente espera elas amanhã, meio-dia, né, Wesley? Como passa rápido o tempo aqui, a gente pega um assunto e vai, né, aprofundando sobre aquilo, mas o fato é, como tem coisa para a dona de loja melhorar, avançar e fazer para que ela tenha mais lucro, em consequência, ela possa realizar mais os sonhos dela, possa, né, viver mais com a família, possa viver melhor, que esse é o nosso objetivo, trazer mais qualidade de vida, mais sonhos, mais lucro para as zonas de loja. Essa é a nossa missão, né, Wesley? E a gente demorou para não entender sobre isso, mas é o que eu quero dizer. Algo que a internet não fala. Né? Todo mundo só fala de venda, agora a gente está falando de lucro mesmo, algo novo, inovador para ajudar as nossas alunas e as donas de loja que me acompanham aqui. Anderson, fantástico. Foi uma honra estar aqui com você. E olha, para vocês que estão participando da live, só digita lucro se você realmente quiser ter uma loja lucrativa. Por quê? Tudo que a gente está ensinando aqui para vocês ao longo desse aquecimento, se você coloca em prática, você já coloca dinheiro no bolso, indiscutivelmente. Tá? Eu não Boa. estou falando isso porque eu acho, porque eu faço e quem fez e deu feedback aqui nas lives passadas já colocou. Então, cada live dessa é pegar e executar. Por isso que a gente sempre traz ferramentas práticas. Mas só faz sentido participar do workshop no dia 7 quem está comprometido em ter uma loja lucrativa. Quem quer realmente dinheiro no bolso e quer fazer a diferença. Lá no dia 7, a gente vai abrir as matrículas para a primeira turma do programa Lojas Lucrativas. Então, para dar muita clareza, no dia 7, às 20 horas, eu e Anderson, o que nós vamos fazer? A gente vai mostrar para vocês os primeiros passos para você ter a sua loja lucrativa. Ponto. Como é que eu fecho os ralos e coloco mais dinheiro no bolso? E esse aquecimento já traz várias técnicas e várias ferramentas para vocês. Coloque em prática, porque você já vai economizando até lá e já vai colocando dinheiro no seu bolso. E para aquelas que quiserem aprofundar mais nisso e quiserem ter uma loja ainda mais lucrativa, além dos primeiros passos, a gente vai para o programa que é mais avançado,
é mais profunda e, naturalmente, tem um investimento para isso. Anderson, foi ótimo estar aqui com você, aquela dona de loja que vai ter mais lucro, aquela que comentou lucro aqui e vai estar com a gente no workshop, vai se comprometer e já está se comprometendo, colocando em prática. E amanhã, meio-dia, a gente está vindo de novo. Um grande abraço, meus queridos. Sensacional. Muito obrigado, Wesley. Um grande abraço e até amanhã, meio-dia. Valeu, até mais. Gente, digita lucro então para você se inscrever no nosso workshop. A gente está criando esse movimento lindo aqui que a gente está chamando de geração lojas lucrativas. É o movimento das lojas lucrativas. Eu vejo vocês amanhã, meio-dia, aqui no Instagram, junto com o Wesley, tá bom? Digita lucro para você participar. Um grande abraço e como eu sempre falo, vamos para cima, vamos com tudo, porque foguete não tem ré. Até mais, turma.